Fala aí pessoal, tudo bem? Gravando esse audiolog aqui para falarmos um pouco sobre esse conflito da Ucrânia e Rússia, né? Mas de uma forma diferente e sobre o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, que vem sido muito criticado, inclusive esse é um motivo de eu estar gravando vídeo, né? Não que eu seja um grande simpatizante dele, mas sendo justo com relação à situação e olhando de um ponto de vista diferente desse da maioria dos jornalistas e da mídia brasileira, que obviamente é tendenciosa quando se trata do atual governo, né? Mas então vamos tentar olhar de um ponto de vista prático as coisas como estão acontecendo. Em resumo, o conflito da Rússia se dá por dois motivos, né? Território, né, da antiga União Soviética, agora a Rússia, né? Que eles veem ali a própria Ucrânia como uma forma de segurança para o território nacional deles. Então, se eles perdessem isso para a OTAN, né, seria, na visão do Vladimir Putin, né, que ainda tem uma visão bastante parecida com a antiga União Soviética, com relação a territorialismo, expansão e manutenção daquele estado de coisas, né? Até porque ele é um cara que vai ficar não sei quantos anos no governo, 30 anos se bobear no governo, ao todo, ou mais. Então é bem complicado ali a situação, mas então ele viu a Ucrânia como uma forma de segurança. E o outro ponto é também que a Ucrânia é um caminho estratégico, né, de contato ali com o oceano, né, com o mar, né, uma saída para o mar navegável, vamos dizer assim, através da Crimeia. Então, o conflito se deu porque, ao notarem que a OTAN estava se expandindo, a OTAN que é uma união de países da... Eu esqueci bem o que significa agora a sigla. Organização do Tratado do Atlântico Norte, é isso. Basicamente, todos os países que estão dentro da OTAN teriam ajuda mútua ali, né? Só que para a Rússia, que ela é uma influência externa, né, política, e não deixa de ser também, né? Uma forma de expansão de outro grupo político, que a própria OTAN ela foi criada em determinado momento para evitar a expansão do socialismo, né, dos grupos socialistas, do imperialismo socialista. Até engraçado falar isso para quem vê o socialismo como um oposto do imperialismo, mas não, é outra forma ali de expansão, né, de um grande império ideológico. Então ela foi criada para aquilo. Mas o medo era realmente do Putin ter ali, perder um tampão, vamos dizer assim, uma rolha ali de proteção ali contra a influência externa ou entrada externa no território russo, né? Se eles tivessem certo controle sobre a Ucrânia. É claro que esse movimento do Putin, como a maioria dos movimentos dele, eu discordo e são estúpidos, né? Sempre partindo para guerra e não são 0% humanistas a maioria das vezes. Já teve casos de terrorismo dentro das dependências, vamos dizer assim, da Rússia, e ele parece que não titubeou em perder cidadãos ali inocentes que estavam sendo usados de reféns ali, pelos terroristas, usando um gás tóxico, sei lá, que ele usou, e outras histórias aí ligadas a ele que são bem sombrias. Então é realmente uma coisa para se ter o pé atrás. Mas aí entramos com a participação do Brasil e do Bolsonaro.
Muita gente chamou o Jair Bolsonaro de adjetivos de insultos, né? Insultou o Bolsonaro de diversas formas, e estúpido, ignorante, idiota e essas coisas, como sempre, né? Até pelo motivo dele ter visitado a Rússia logo na época do conflito com a Ucrânia. Mas eu acho, ao meu ver, e de um ponto de vista estratégico, foi a melhor atitude que um presidente brasileiro poderia ter tido. Dificilmente outro brasileiro não idiota, sábio, culto, pernóstico, e seja o que for, ou menos, ou um típico diplomata travado, né? Porque tem aquela postura diplomática, mas não tem o jogo de cintura e a visão humana da coisa, né? da psicologia humana da coisa. Pensaria de outra forma e agiria de outra forma, é claro. E até por isso muitos jornalistas vêm xingando o presidente, falando que foi uma atitude estúpida, mas eu explico que não foi. Por que foi a melhor atitude? Imagina, numa iminência de um conflito, um conflito com a OTAN, que teria grande chance de gerar uma guerra. Nada melhor do que o Jair Bolsonaro, que é conhecido por ser um simpatizante dos Estados Unidos, né? De diversas coisas dos Estados Unidos, um aliado dos Estados Unidos, apesar de não ser simpatizante do Joe Biden, que é completamente compreensível, que para quem conhece o Joe Biden é o pior tipo de ser humano ali que pode se imaginar. Tomou as piores decisões enquanto senador. Ele foi o cara que ajudou a manter várias guerras sujas dos Estados Unidos, sabe? E só que a pessoa é bobo, vota com base em discursos, com base em discursos e com base em estereótipos. Por isso votou no velhinho doidinho, que é o Joe Biden, sem saber a sujeira que ele é por trás, e na Kamala Harris, porque tinha um estereótipo que agradava certas politizações e sei lá, seja que for, militâncias, vamos dizer assim, quando na verdade ela é o oposto do que imaginam também. Isso que a gente vê que essas pessoas são as preconceituosas e elas são manipuladas pelos próprios preconceitos, achando que estão lutando contra o preconceito. É o típico estúpido, né? Mas é isso, aí voltando ao ponto, aí o Bolsonaro é um cara que sempre foi próximo dos Estados Unidos. Imagina, se tem uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, e o Bolsonaro não se coloca ali, né, não coloca o Brasil como, de certa forma, amigável à Rússia, e não um cara oposição à Rússia, o que poderia acontecer caso houvesse uma guerra? O Brasil seria visto como um aliado dos Estados Unidos, provavelmente, né? E ao Bolsonaro se aproximar do Putin, o Putin vê no Bolsonaro um cara que o respeita, porque realmente existe um respeito mútuo ali, apesar dos pesares, né? Existe cada um a sua forma ali, acha que está querendo o melhor para o seu país, né? Então, dentro desse contexto atual, a atitude do Jair foi a melhor possível, ao meu ponto de vista. Não foi uma atitude imbecil, como falou, ele não sabe o que está fazendo. Os aliados que sempre foram aliados do Brasil, a França, a Inglaterra e Estados Unidos e blá blá blá, não vão gostar dessa atitude dele. Foda-se, eles não vão gostar. O negócio é o Brasil se manter em paz, em uma posição pacífica, uma posição que não tome lado nesse conflito, que ambos os lados olhem e falem assim, não, o Brasil tá ali de boa, entendeu? Que a Rússia não pense assim, vou atacar o Brasil, fazer do Brasil, vou pegar ali, sabe, aproveitar os socialistas brasileiros, que são um bando de imbecil, que fazem qualquer coisa pelo que tem rótulo socialista, e, sabe, armar os caras e fazer isso, né? Sabe, não bater isso, porque ele sabe que o Brasil não vai atacar a Rússia e vai manter uma relação amigável, independente de quem for o líder de lá, entendeu?
E não é a questão de como alguns presidentes anteriores da gente, nossos, né, do Brasil, que é na verdade não digo meu, mas do Brasil inteiro, eleitos que realmente ele apoiavam e financiavam ditadores e ditaduras pelo mundo, como no caso do Luiz Inácio, entendeu? Da Dilma, talvez seguindo o que o Luiz Inácio deixou. Pô, os caras escolhiam a dedo o ditador e falaram, não, eu vou financiar essa ditadura. Isso era outra coisa. Ditadores sanguinários na África, sabe? Porra, que se alguém olhar as imagens vai até chorar. Chorar de tão cruel e perverso que é a situação de certos ditadores que foram financiados pelos governos anteriores do PT, né? Aqui no Brasil. Que engraçado que ainda chamam de PT, né? Partido dos Trabalhadores, onde o Lula parou de trabalhar, sei lá, com 20 e poucos anos de idade, se aposentou, nunca mais trabalhou na vida. Ele é o representante, só pra ver. Mas é engraçado, né? Porque a gente está nessa situação onde o atual presidente, por motivos óbvios, ele é atacado constantemente. Um dos motivos é que realmente é um cara que fala meio sem papas na língua, meio estúpido às vezes no modo que ele age, mas de certa forma tem a naturalidade dele confere a ele uma certa confiabilidade, entendeu? Porque é melhor ser um natural e cometer gafes do que ser um artificial e saber que tudo aquilo ali é montado. Então esse é o ponto de vista. Isso é assim que o Vladimir Putin viu o Bolsonaro e falou, pô, o cara foi, sentou aqui do meu lado, confiou em mim, não sei o quê, falou de homem para homem, não que nem aqueles figurões aqui que nem o Macron, que parece uma bonequinha, entendeu? Uma bonequinha de porcelana que chega lá, que tudo aquilo é só pintura e por trás ninguém sabe o que tem ele, entendeu? Aqui é uma mentira, sabe? Não falta hombridade, sabe, da maioria, e isso assim, dá pra sentir. Que nem o cara lá que eu esqueci o nome agora, me fugiu, do Canadá também, dá pra ver nos olhos do cara que falta hombridade, sabe? Dá pra ver que olhar nos olhos do Joe Biden e ver que um cara esconde uma sujeira absurda. O próprio filho do Joe Biden, quem procurar aí vai encontrar coisas monstruosas a respeito do cara, entendeu? Acusações, vídeos e o caramba 4. Então é por aí. Eu acho que o Brasil está no caminho certo, a gente tem que se manter assim. Já fez o contato que precisava ser feito com o Vladimir Putin. Vladimir Putin vai entender que nós não estamos, o Brasil não está como aliado em guerra nenhuma contra a Rússia, entendeu? E nem aliado em guerra nenhuma contra Estados Unidos ou OTAN, por outro lado também. E é assim que se mantém a paz, né? E não querendo que nem o pessoal aí tanga frouxa e Zé Fraldinhas aí, jornalistas e afins e agregados e políticos que ficam achando que tudo é tomar partido, tomar lado e fazer piti e repetir discursos politicamente corretos em momentos que não propícios para isso, para dar uma de certinho sentado no sofá deles e de trás das mesas dele, nos computadores dele, Apple e seja o que for, na IMAX e o caramba. Mas é isso, gente. O que vocês acham aí? Acham que foi uma atitude errada do atual presidente? Por mais que você odeie ele, não goste dele, por mais que não achemos ele o melhor possível, muitas vezes nem próximo do que esperávamos, né? Mas talvez melhor do que esperávamos em outros pontos também. Mas dê sua opinião, hein? É isso aí, gente. Valeu, até mais.